Tá bom, ok. Meu caro presidente Gilmar, minhas companheiras, meus companheiros, convidados, para mim é uma imensa satisfação estar aqui nesse clube, que eu tive o privilégio de ser governador assistente na época do governador Laé, já faz algum tempo, uns 12, 13 anos atrás. Então eu tive esse privilégio de poder estar com vocês aqui. É um clube em que eu tenho uma estima e uma admiração. Para mim é uma satisfação, cumprimentando a UPS pelo aniversário no dia de amanhã, e o clube, que também, 5 de dezembro, é homenagem a esta importante universidade. O tema que eu vou abordar é a saúde do homem, mas eu quero chamar a atenção da importância das mulheres para a saúde do homem. Entendam que isso não é privilégio dos homens, é um assunto da sociedade como um todo. Então eu gostaria de colocar algumas coisas sobre saúde do homem, que é a última política de saúde implementada no país, 2008 e 2009. Tive o prazer de coordenar essa implantação no país. Obviamente que as políticas de saúde no Brasil, eu vou recordar dos últimos 50 anos, usar como momento inicial Brasília, 1960. Na década de 60, as grandes políticas de saúde estavam subordinadas à Previdência Social. Em 1960, cria-se a Lei Orgânica da Previdência Social, e aí em 66, fundem-se muito obrigado, fundem-se os institutos, IAPI, IAPC, IAPTEC, num único instituto, Instituto Nacional de Previdência Social, o antigo, o grande INPS, que teve uma contribuição notável na saúde dos brasileiros, para os brasileiros contribuintes da Previdência Social, que era uma parte do todo brasileiro, especialmente para os trabalhadores urbanos. Em 1970, com o Fundo Rural, se amplia a atenção previdenciária em termos de saúde para as pessoas que moravam no campo. Na década de 70, a grande política de saúde foi a política para as crianças e adolescentes. Naquela época também, as mulheres tinham uma prole bastante grande. Naquele tempo, década de 60, 70, cada mulher tinha em média 6 filhos. Na década de 80, se atende especificamente a mulher, quando o ministro Arco Verde implanta a política de saúde da mulher. Na década de 90, nós temos, a partir da Constituição de 88, um sistema único de saúde, aí abrangendo toda a população brasileira. O conceito do Sistema Único de Saúde, a partir da Constituição, estabelece que a saúde é para todos os brasileiros. Anteriormente, eram só aqueles que eram contribuintes da Previdência Social. Em 2004, implanta-se a política para os idosos, porque o país também está envelhecendo. E a última das políticas é a política do homem, em 2008, 2009. E sobre ela que eu vou falar um pouco para vocês. Ok. Quantos nós somos hoje? Somos mais de 200 milhões de brasileiros. As mulheres são maioria,
pouco mais de 50%. Nós, homens, mesmo que nessa sala somos maioria, no conjunto da população somos minoria. Então, em torno de 100 milhões, de pouco mais de 100 milhões de mulheres, e nós homens chegando aos 100 milhões de pessoas, dados relativos ao ano passado. Bom, como eu chamei a atenção, essa política foi a última das políticas implantadas. Mas vejam alguns dados interessantes nesse slide. A expectativa de vida em 60, quando Brasília foi fundada, era 48 anos. A expectativa de vida em 2010, esse dado está, 2010 era um pouquinho abaixo desta expectativa aqui, que é a última de 2013, que é 74, quase 75 anos. Vejam o que aconteceu nesse período de 50 e poucos anos. A expectativa de vida dos brasileiros cresceu significativamente. Mas aí tem um dado que eu gostaria de chamar a atenção. Em 60, a diferença entre a expectativa de vida entre homens e mulheres era de 1 ano. Hoje é de 8 anos. As mulheres têm uma expectativa de vida de 80 anos, 79, 80 anos, e os homens 71. Vejam essa brutal diferença. São de 8 anos. Isso faz com que a gente veja que esta diferença, ela precisa ser abordada e por ações específicas. E eu vou colocar alguns dados a seguir para a gente poder entender melhor o que acontece. Quando nós olhamos a população de 20 a 60 anos, porque 60 é mais idoso, mas de 20 a 60 anos a população economicamente ativa, produtiva, de cada 3 óbitos, 2 são de homens. Quando nós olhamos a faixa dos 20 aos 30 anos, de cada 5 óbitos, 4 são de homens. Explica-se por que esses 8 anos. Os homens estão morrendo precocemente. Principalmente os homens entre 20 e 30 anos. E aí, observem esse dado aqui que é interessante. Aqui nós relacionamos as idades a partir dos 15 anos até os 60 anos. E aqui nós temos esse pico em torno dos 20 anos, 20 e poucos anos, que são as causas externas. São os óbitos devido aos acidentes, homicídios, arma de fogo, trânsito. 40 mil pessoas morrem no trânsito a cada ano. A imensa maioria jovens e homens. Isso aqui é uma epidemia. O Brasil está perdendo jovens em número extraordinário, por causas que podem ser abordadas, controladas. Mas o que acontece com nós, homens, depois de certo tempo, 35, 40 anos? Isso pique aqui das causas externas ocorre entre os 20 e 30 anos, os acidentes em geral. A partir dos 35, 40 anos, começam a aparecer as doenças do aparelho circulatório. E aí nós morremos em função do infarto miocárdio, morremos consequência de derrame. Então são as causas circulatórias. E aqui em azul
começam a crescer as neoplasias, os cânceres. E alguns cânceres, obviamente, são mais destacados. O câncer de pele, o câncer de pulmão e o câncer de próstata. Então, esses dados aqui são muito interessantes e fazem com que nós temos que dar uma atenção para o adulto jovem em função das causas externas. E a partir dos 35, 40 anos, nós temos que chamar a atenção para as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias. Aqui só para chamar a atenção novamente daquilo que eu já destaquei. As causas externas são os acidentes e as consequências dos acidentes, aparelho circulatório, os cânceres, e em menor escala, digestivo e respiratório. O que acontece com os segurados da Previdência Social? 13% dos indivíduos com mais de 80 anos que recebem benefício da Previdência Social são mulheres. De cada 3 pessoas com mais de 80 anos, 2 pessoas são mulheres. Isto mostra que nós, homens, não chegamos aos 80 anos. Corrobora com aqueles dados estatísticos. Esse dado chama muito a atenção. E se nós buscarmos os 36 mil pessoas que recebem benefício da Previdência Social, que tem mais de 100 anos, eu estou falando 36 mil pessoas. A imensa maioria são mulheres, já não é mais a relação de 2 para 1. 80% são mulheres. Isso mostra que as mulheres são mais fortes que nós homens. Elas vivem mais no Brasil e no mundo inteiro. Vivem mais porque certamente tem razões genéticas, mas tem uma razão que é fundamental. A mulher se cuida mais do que nós homens. E já vem de casa isso. A mãe se preocupa com a menina, leva ao médico ainda jovem. Isso não acontece. O pai que leve um adolescente ao médico. Então, as mulheres, além de ter, e certamente a maternidade tem um significado, ela está mais bem condicionada para fazer frente às dificuldades da vida. E além disso, por razões culturais, as mulheres se cuidam mais dos homens. Isso mostra que as mulheres são mais inteligentes que nós homens. Bom, por que nós homens não nos cuidamos como as mulheres? E por que nós homens, mesmo sabendo das coisas, não procuramos a atenção à saúde? Falta de informação? Tudo bem. Tem problemas de natureza que eu chamaria socioculturais. O primeiro dos aspectos é o estereotipo de gênero. Nós somos machões. O macho não acontece nada. Ele acredita que ele é imortal. E é educado para isso. Homem não chora. Homem aguenta bem na raça. Por pior que seja a situação. Homem só procura um serviço de saúde quando realmente ele está no bagaço. Diferentemente da mulher. Pensamento mágico. Isto não acontece comigo, acontece com Gilmar. Nunca. Nós somos imunes a isso.
Ah, mas tem uma outra coisa. Com toda essa pinta de machão e tudo mais, nós temos medo que se descubram doenças. Isso é verdadeiro. Nós temos medo. Eu não tenho condições de me cuidar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que garantir o sustento da família, eu não tenho tempo. É o provedor. Eu cuido do aspecto econômico da minha família. Eu não tenho tempo para cuidar de mim. É um argumento que nós usamos. Somos provedores. O papel de cuidar é da mulher. E a mulher se cuida. E cuida da prole. Mas tem outros aspectos que eu diria dos serviços de saúde. Estratégias de comunicação não privilegiam os homens. A primeira propaganda institucional foi em 2009, há 5 anos. Nunca no país se fez algum comercial, um tema na mídia relacionado à saúde do homem. Isso é coisa muito recente, é de 2008, 2009. A Sociedade Brasileira de Urologia teve um papel muito importante e a sensibilidade do ministro Temporão, que foi quem lançou essa política. E o interessante é que essa política foi aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, 45 membros, por unanimidade. Serviços de saúde. Os serviços de saúde não estão preparados para atender homens. Estão preparados para atender crianças e mulheres e idosos, não homens. Quando se chega num serviço de saúde, um homem chega num serviço de saúde, ele é até mal visto. O que esse vagal quer? Ele certamente quer um atestado para poder justificar a falta dele no jogo de futebol ou um porre que ele tomou. É assim como ele é visto no serviço de saúde. O serviço de saúde tem um horário comercial. Ele tem que trabalhar no horário. Como é que ele vai ser atendido? Então, dificuldades de acesso? Obviamente que tem. E, finalmente, este exame do toque retal, com a presença de uma mulher, é muito difícil. Homens são muito difíceis para se submeter a um exame do toque retal. Não aceita ser invadido. Isso é da nossa cultura. E por isso que nós resistimos. Inclusive, anos atrás, num grande evento da Sociedade Brasileira de Urologia, comenta-se que faleceu fulano de tal, médico urologista, famoso, professor de São Paulo, câncer de próstata. Não se submeteu a... E ele fazia diariamente toque nas outras pessoas, mas não admitia o paciente dele. Estas são causas que dificultam a abordagem do tema saúde do homem. E lembrando que os homens procuram o serviço de saúde basicamente numa situação mais avançada. As mulheres são abordadas mais precocemente pela iniciativa delas. Nós não tomamos iniciativa e deixamos as coisas se postergarem. Isso faz com que nós procuramos serviços de urgência, emergência e serviços, muitas vezes, situações em que a abordagem, os resultados vão ser pouco significativos. Perdemos tempo. Bom, o que nós podemos fazer para os homens no país? São as medidas que nós podemos tomar, o conjunto da sociedade e para nós como pessoas. O primeiro é... Opa.
Obrigado. O primeiro é estimular o homem a se cuidar. A primeira coisa, fazer o que as mulheres fazem. E os pais também têm que chamar a atenção do menino para se cuidar. É o que é o chamado o autocuidado. E quais são as medidas que nós devemos tomar no autocuidado? É o estímulo de hábitos saudáveis de vida. Para quê? Para reduzir fatores de risco. E aí vamos ver. Tabagismo, fumar. O fumo, obviamente, é maléfico. Causa câncer pulmonar, infarto e uma série de outras coisas. Mas aí eu vou dar um exemplo. Os médicos são os sujeitos que têm a maior informação, a melhor consciência dos males do tabagismo. E está cheio de médicos que continuam fumando. Isso mostra como é difícil mudar comportamentos. Não basta só o conhecimento. O conhecimento precisa ser aplicado. Nós temos que mudar comportamentos. E isto não é fácil. Vide essa situação dos médicos que continuam fumando, sabedores de todas as consequências. O aspecto da hipertensão. 50% dos brasileiros com mais de 50 anos são hipertensos. E o que precisa para abordar isso? Hábitos saudáveis de vida. Caminhar, fazer exercício. Se a hipertensão, a grande parte pode ser controlada com medicação, mas tem que tomar diariamente a medicação pelo resto da vida, manter um controle adequado do peso, não se estressar em demasia, também os altos níveis de colesterol, fundamentalmente uma alimentação saudável, muita fruta, muita verdura, todo mundo sabe disso, mas não pratica. O grande problema é isso nosso, e hoje a sociedade está mais informada, mas entre a informação, a consciência e a mudança de comportamento vai um caminho longo. O aspecto do alcoolismo continua sendo uma epidemia no Brasil. Alcoolismo foi e continuará sendo um tema fundamental na área de saúde. Nós podemos tomar, mas não precisamos nos envenenar. Então, ter a sabedoria de que o álcool em demasia faz mal. O diabetes é 10% das pessoas com mais de 50 anos do Brasil são diabéticos. E o que precisa? Fazer exercício, uma alimentação adequada. E, às vezes, necessita de medicação. Então, nesses casos, com antidiabéticos orais, ou até, no caso necessário, da insulina. Obesidade e sedentarismo. Eu estava comentando com um colega antes, quando eu comecei a trabalhar na área de saúde, há 50 anos atrás, a nossa preocupação era com a desnutrição proteico-calórica, a desnutrição em crianças. Hoje o nosso problema é a obesidade em crianças. Em quantos anos? 50 anos. Nós precisamos, comer é bom, é agradável, mas não precisamos nos empanturrar. Então observe, e o sedentarismo, que obviamente, a velha história, tem que fazer exercício. Fazer qual exercício? O que te agrada. Então, tal exercício, natação é bom, ciclismo é bom, tudo isso é bom. O importante é fazer, é praticar, e praticar permanentemente. Bom, educar com o processo de promover mudanças comportamentais. É óbvio que é importante a informação, a consciência, para que a gente possa, obviamente, levar uma vida adequada e saudável. E investir em ações preventivas antes que ocorram as doenças, ou antes que ocorram casos mais graves. Por isso que, periodicamente, faça-se uma visita ao médico.
e quebrar o paradigma que o homem não adoece. Nós adoecemos. E que ele, como a mulher, devem se cuidar e procurar serviço de saúde o mais precocemente possível. São medidas conhecidas de todos, mas infelizmente praticadas por poucos. E aí a gente entende por que nós, homens, temos uma expectativa menor e porque nós, homens, vivemos bem menos que as mulheres e morremos mais precocemente. Nós deixamos belas viúvas. É isso que nós estamos fazendo. E não é por falta de conhecimento, é por falta de atitude, de comportamento. Bom, meus amigos, era isso que eu queria colocar para vocês e me colocar à disposição as perguntas dos companheiros. Nós temos o hábito de franquear algumas perguntas. O companheiro Dário já se ofereceu. Por favor, Dário. Dário, sócio representativo de classificação meio ambiente. A gente escutou aí na eleição que a maior reclamação, a maior queixa do eleitor era a saúde. Foi o que eu tive acesso, a informação que eu tive acesso. Não só em Brasília, como no país inteiro. No país inteiro. E as estatísticas mostram isso, uma insatisfação quanto aos serviços de saúde. Eu tive a oportunidade de conversar com a ouvidora da Secretaria de Saúde do GDF há um bom tempo. E perguntando por que isso acontecia, como é que eram as estatísticas das manifestações na ouvidoria dela e tudo. E ela me falou, Dário, aqui no DF varia entre 70% a 80% das reclamações são relacionadas ao trato que as pessoas têm com o usuário do sistema. Não é a falta de marca, não é a falta de equipamentos, que é a maioria das reclamações. A maioria é como o enfermeiro, o médico, o auxiliar tratam o usuário do sistema de saúde. Ou seja, é um problema cultural que nós temos, na verdade, e que é o maior número de reclamações. E isso se espelha, ou perdão, isso acontece também da mesma maneira nas outras unidades da federação. Essa é a sua experiência, também detectou isso? Eu digo que não é só em Brasília, no país inteiro, falta a humanização no trato de coisas relativas à saúde. Mas, infelizmente, não é só em relação à saúde. É muito mais grave. É na relação do provedor de serviços com o usuário. Em qualquer situação, o usuário, aquele que demanda, não é bem recebido pelos serviços. Na saúde, na educação, transportes. Infelizmente, nós temos que trabalhar muito na sociedade brasileira para entender muitas vezes que o servidor público, ele deve servir ao público. Ele não está acima do público. E na área de saúde isso também tem significado. Quando chega num serviço, diz quem que esse vagal quer, e tem um atestado. É uma coisa que, infelizmente, acontece muito. E não é só nos serviços públicos que são pagos pelo total da população, mas nos serviços privados também, convênios e tudo mais, onde se espera uma atenção humana. Está faltando humanidade para nós, sociedade. Eu acho que esse é um trabalho que nós temos que fazer e que, obviamente, na saúde se toca mais, porque o cidadão doente, ele é vulnerável. É a dor, o sofrimento. Então ele chega precisando de um apoio. E não encontra muitas vezes. Isso é difícil. Eu tenho uma filha que mora no Canadá. Anualmente eu vou ao Canadá e acompanho também o serviço de saúde canadense. Falta também para os canadenses essa sensibilidade, essa humanização. Temos que trabalhar no mundo inteiro isso.
Nós já temos um segundo candidato, o nosso presidente, Gilmar, quer fazer uma pergunta. Bom, na verdade são duas perguntas. Uma é a do Chico, né? Que como é que nós podemos fazer para evitar as quedas aí quando nós estamos cuidando da piscina, né? Que foi o caso dele. Viu como a gente sempre o caso da gente é o mais importante, entendam isso. É sempre o mais importante. É o da gente. E a outra, Schubert, é o seguinte, você falou um dado interessante aí que nós observamos hoje de uma forma geral no Brasil. Você disse que no período de 50 anos, né, que você iniciou o seu trabalho, e o problema era a questão da subnutrição. Exato. E hoje é exatamente o outro lado, né? E isso foi no período de 50 anos. E nós podemos observar que isso está impactando a gente em vários segmentos, né? Países, por exemplo, continentes que demoraram 300, 400, 500 anos para envelhecer a sua população. A população do Brasil está envelhecendo em 60 anos. Rapidamente. Ou seja, então aquilo que outros países levou aí séculos e séculos, com a gente está acontecendo em meio século. Tá? Essa questão aí da inversão aí, do aumento de mulheres, né? E a redução do número de homens, né? Aí tem um dado interessante nisso, que eu li um artigo científico um tempo desse, que o homem casado vive mais, tá, gente? Então, cuidem aí dos casamentos, que traz uma contribuição. O que nós temos que fazer, nós brasileiros, para a gente entender isso numa velocidade maior e agir numa velocidade maior? Porque se está acontecendo com a gente numa velocidade muito grande, não adianta a gente ficar lendo literatura produzida em Sorbonne, em Harvard, que não vai servir para nós, porque a nossa velocidade aqui é outra. Né? Tá certo. Então vamos lá, a primeira, a do Chico. O problema é que o Hiroshi, com a idade, não é o caso do Chico, com a idade, nós começamos a ter problemas, e um dos problemas é a falta de coordenação motora, temos dificuldade na coordenação motora, e as quedas tornam-se mais frequentes. E pessoas com idade mais avançada têm dificuldades, porque aí, veja bem, a audição começa a diminuir. E é importante a audição. A visão é fundamental. A resposta neuromuscular também começa a se tornar mais deficiente. Nós começamos a claudicar e, por várias razões, escorregamos, caímos e, com mais idade, fragilidade dos ossos, e especialmente, vocês têm experiência de vida, sabem disso, uma pessoa idosa que cai, faz uma fratura de colo de fêmur, vai para o leito, faz uma estase pulmonar, pneumonia e acaba falecendo durante isso. Nós temos que estar preparados fisicamente. Por isso que o exercício é fundamental. A gente também tem que entender assim, nós não somos imortais, nós vamos morrer. Então vamos morrer mais tarde. Mas vamos tentar, enquanto nós não chegamos lá, ter uma melhor qualidade de vida. E para isso nós precisamos fazer algumas coisas. E aí, por isso que tem que fazer o exercício. Essa é a razão do exercício. Para poder fazer frente aos riscos que ocorrem na vida. Observem que as nossas construções, as nossas calçadas são irregulares. A qualquer momento nós estamos sujeitos a levar um tombo. Isso que aconteceu com o Chico, acontece com qualquer um de nós. Bom, o segundo assunto que o Gilmar coloca é sobre a velocidade. Realmente,
Vocês observaram a velocidade da expectativa de vida brasileira. A cada ano nós ganhamos 3, 4 meses. Vocês devem... Aqueles que aqui são aposentados por tempo de contribuição, sabem que a cada ano ganham menos relativamente da aposentadoria do INSS, em função do fator previdenciário. Por que o fator previdenciário? O fator previdenciário é a clara exposição nossa que nós estamos vivendo mais. E à medida que estamos vivendo mais, e aí observe o seguinte, uma coisa é a expectativa de vida ao nascer, essa que eu coloquei para vocês. Outra coisa é a expectativa de vida aos 60 anos. O indivíduo que chega, homem ou mulher que chega aos 60 anos, vai aos 80. E nós temos certeza, tranquilamente, nós vamos aos 80, 90. E podem ter certeza, aqueles que vão, os mais jovens, como essa senhorita aqui, vai chegar aos 100 anos. Eles vão chegar aos 100 anos. Lógico. Isso aí é muito interessante lembrar que a sociedade como um todo, a brasileira e mundial, está vivendo mais. Só que nós estamos tendo um peso maior dos de 60 ou mais anos. Nós estamos com cabelos brancos. Felizmente nós estamos chegando lá, aos 60, 70, 80. Mas isso tem um peso. Tem um peso para a previdência social. Mas tem um peso também na nossa saúde. Nós começamos a ter limitações. E nós temos que entender essas limitações e trabalhar a melhor forma possível para fazer frente a isso. Isso vai nos obrigar, e está nos obrigando, a buscar políticas públicas em termos. O fato de chegar aos 60 anos não significa que esse indivíduo aposentado não possa fazer alguma coisa. Não, ele tem que fazer. Ele tem que ter vida de relação. Ele tem que ter amizade. Ele tem que frequentar clubes como Rotary, igreja. Por quê? Porque são vidas de relação. Escola de samba. Tudo, exatamente, exato. Atividade, precisa ter atividade. O homem precisa ter atividade. O homem sem atividade, realmente, ele deixa de existir. Ele morre precocemente. Então, políticas públicas na área de saúde, na área de previdência, na área do lazer, nas relações interpessoais. Então, nós temos que buscar formas de manter ativo. Mesmo aposentado, mantenha-se ativo. É a melhor forma de poder ir mais longe em melhores condições, em melhor qualidade de vida. Mas entenda o seguinte, nós não somos imortais, nós vamos morrer. Mas eu espero morrer mais lá na frente e nas melhores condições. E mais? Sim, Joel. Eu tenho 8,2 anos de vida. Nós já adiantado na hora. Eu posso te atender fora. Mas nunca fumei, não bebo. Agora, abaixo de 60 anos, o meu exercício é dançar. Mas muito bem. Por semana, no mínimo 20 horas. Parabéns. Eu te vi dançando a uma reunião do meu clube, no Clube do Choro. Parabéns, realmente. Eu vou, antes de fazer o agradecimento, obrigado, João. Antes de fazer o agradecimento, eu queria, mais uma vez, como diretor de protocolo, corrigir uma falha minha. Esqueci de citar a Samanta, nossa intercambista, que hoje nos prestigia com a sua presença. Seja bem-vinda sempre, viu, Samanta? Mas, doutor Schubert, Companheiro. Companheiro. Eu me enquadrei de cima e embaixo na sua exposição, né? E especialmente um determinado item lá, que o senhor falou, eu me lembro, o filme voltou à minha cabeça rapidamente. Eu era da Força Aérea, fui da Força Aérea, e a gente fazia aviador, fazia exame de 6 meses. Chegava para a enfermeira, ela ia tomar a pressão, falava assim, não, é 12 por 8. Hoje eu estou lá naquele negócio
tomar remédio, né? Aí, 12 por 8. Não, tirava. Aí atirava para 12 por 8. 40 anos. Aí, quando chegou um determinado dia, uma época, o ministro baixou uma norma que no exame de saúde para aeronavegantes o sujeito tinha que fazer exame de toque retal. Aí quando eu chego lá, aí agora o senhor entra ali, vamos fazer, ué, que é isso? É porque a minha indignação é o seguinte, o exame que a gente faz é para saber se eu enxergo, porque eu sou piloto, se eu ouço, porque eu tenho que ouvir a torre, se eu estou com coordenação, etc. Mas isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com... Eu admito até que quem tinha 40 anos, passou por 40 anos, tinha que estar no exame. Eu falei, não, mas doutor, eu não vou fazer isso não. Se não fizer, eu não ganho o cartão, você não pode. Vai voar. Ô, doutor, vai tá, você quer encher. Eu estava bem quadrado, né, cara? Eu não tinha a noção que eu tinha obrigação. Não, obrigação não. Eu tinha que me apresentar num outro médico e falar assim, olha, vamos fazer esse negócio porque eu ouvi dizer que é importante. Exatamente o que o senhor falou. Aí eu fiz falei, tá bom, então vamos lá, vamos ver quem vai ser ali, né? Aí, ela não vai entrar não, né? A enfermeira. Exatamente. Eu quase. Mulher. Não. Aí eu falei assim, doutor, é o seguinte, primeiro 4 estrelas, tenente brigadeiro chegar aqui para fazer exame de avaliação, essa portaria cai. Ficou 3 meses no ar. Mas não tirava a portaria. Mas então... Mas foi o suficiente para tirar ela. Não, tirar, já era. Você vê como isso é arraigado na nossa cultura. Eu vou te colocar uma coisa interessante. Quando nós começamos com essa política, eu procurei o General Távora. O General Távora é meu amigo, nós trabalhamos junto quando abordamos Collor. Eu fui o presidente da Comissão Nacional do Collor. E o Távora era major na época e estava lá em Tabatinga. E nós montamos toda uma estratégia e ele nos apoiou muito. E aí nós fizemos amizade e tudo mais. Quando eu estava implantando a política, eu digo, eu vou procurar o Távora para fazer pesquisas, porque nós sabemos que os militares, a Força Aérea, o Exército e a Marinha, os militares vivem mais que os civis. E uma das razões que vivem mais que os civis é porque fazem exame. Essa que é a razão. Mas não é só isso. Fazem exercício. Quando tu eras oficial, tu diariamente fazia. Passava o dia todo atrás de Exatamente. Por quê? Quando hoje nós falamos que é o Cooper, o famoso professor Cooper, médico, ele era médico da Força Aérea Americana. Todo o trabalho do Kenneth Cooper foi em função do trabalho que ele desenvolveu no final dos anos 50, início de 60, na Força Aérea Americana. Então, o teste de 12 minutos, tudo isso é trabalho do Cooper com o grupo de médicos da Força Aérea. Então, isso mudou completamente. E nós, brasileiros, ficamos campeões do mundo em 1970, no México, em função disso, porque o nosso pessoal, o Cláudio Coutinho, o Parreiro, foram estudar com o Kenneth Cooper. O que acontecia com o Brasil no segundo tempo? Aos 30 minutos, os outros estavam babando, e nós ganhamos o campeonato, foi assim. Estavam falando onde? Na cidade do México, a 2.300 metros de altura. Então, eu acho que é importante a gente se dar conta, se conscientizar disso, mas praticar. Hoje eu pratico. Mas então, doutor Schuller... É o hábito também, né? Isso é um hábito adquirido nas forças. Isso é muito importante. O Rotary, o Exército se sente muito honrado de ter sua presença. Sua palestra foi... Se eu deixasse aqui o pessoal perguntar... Eu estou à disposição. Mas o senhor fez uma exposição muito boa, muito interessante, muito didática em relação a esse fenômeno da saúde no Brasil e principalmente em relação a nós homens, né? Agora,
agradecendo a sua presença, agradecendo a sua exposição, nós abrimos as portas do clube para o senhor voltar, porque agora vai dar dica. O senhor já fez disse como era o quadro. O senhor volta para dar dica pontual sobre determinadas coisas. Tá bom. Receba os nossos cumprimentos e agradecimentos em função da sua brilhante palestra. Obrigado.